amizades de anos sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, convívio familiar sendo destruído, pessoas que mudam de religião como se troca de roupa. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Eu percebo que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas elas não conseguem mais separar uma afronta de um confronto. Uma afronta é algo que realmente nos insulta. É uma ofensa que alguém faz para nós. Já um confronto não. Um confronto é quando pessoas que pensam diferentes de nós, elas chocam com os nossos interesses. Se cria um conflito, um enfrentamento. Só que a afronta, ela é maligna e o confronto nem sempre é maligno. Né? A exemplo disso, a gente pode pegar a palavra de Deus. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós somos confrontados não porque Deus ele é um Deus autoritário e resolveu nos confrontar, não, porque Ele nos ama e Ele sabe que se nós não formos tratados nas nossas emoções, no nosso comportamento, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nós mesmos iremos sofrer, porque a palavra diz que tudo aquilo que o homem planta, ele irá colher. E Deus, ele tenta de todas as formas nos advertir sobre os perigos do pecado, sobre a necessidade do arrependimento, para que a gente não venha colher maus frutos. Só que as pessoas, elas estão tão sensíveis, tão machucadas no seu ego, tão inferiorizadas, inferioridade também é ego, viu? Tão inferiorizadas, ou então supervalorizadas, que elas não aceitam palavras que vão contra aquilo que elas decidiram acreditar, porque ele é confortável. As pessoas, elas não querem mais sair da zona de conforto, por isso elas não aceitam o confronto, porque o confronto ele faz você ter uma mudança de atitude, uma mudança de posição, faz você ter uma mudança de caráter. O confronto te torna uma pessoa melhor, o confronto te obriga a sair da zona de conforto, o lugar que muitas pessoas não querem sair. Você já foi confrontado alguma vez com alguma verdade que você não gostou de ouvir? Eu já fui. Eu já fui confrontada pela palavra de Deus diversas vezes, que ela vinha contra aquilo que eu queria ter como verdade. Ela vinha contra as minhas razões, contra o meu entendimento. E por muito tempo eu resisti à palavra de Deus, culpando as igrejas, culpando pastores, culpando o homem, até mesmo duvidando da própria Bíblia, para poder justificar os meus sentimentos e os meus pensamentos. E um dia, pela dor, eu resisti à palavra de Deus, que é o que realmente teve a capacidade, a condição de mudar a minha história e minha vida. Através da palavra de Deus, quando eu aceitei ser confrontada pela palavra de Deus, tá? Não são palavras que simplesmente satisfazem os meus desejos, palavras de vitória, palavras de encorajamento. Deus tem tudo isso para nós, mas para que a gente receba tudo isso, é necessário a gente ser confrontado, para que a gente seja transformado. E quando nós somos transformados, as bênçãos do Senhor, elas nos perseguem, não é nós que perseguimos as bênçãos, nós não precisamos correr atrás de bênção, as bênçãos nos perseguem quando nós resistimos a Deus e deixamos ser tratados por Ele. Não queira ser tratado depois de ter resistido, porque é uma perda de tempo. E além de tudo, é desconfortável. Permita que Deus trate o teu caráter, que trate os teus pecados
Permita que Deus trate as tuas fraquezas. Permita que Deus trate o teu casamento, os teus relacionamentos, trate a sua comunhão, trate o seu comportamento no trabalho. Permita que Deus trate as suas raízes e crie raízes. Crie raízes dentro do teu lar, crie raízes no teu trabalho, crie raízes na tua igreja. Não permita que o ego, que a arrogância, que o achismo, que a inteligência te afastem desse lugar de transformação. Porque nós só alcançamos tudo aquilo que Deus prometeu para nós quando nós permitirmos ser transformados. Então, toda vez que você for confrontado com uma palavra, não leve como afronta. O confronto, ele não quer te insultar, ele não quer te ofender. O confronto, ele quer te transformar, principalmente quando o confronto vem da parte de Deus. Ele vem para transformar. A palavra de Deus vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Se a gente for ler a palavra de Deus, ele está dizendo isso, que ele dá graça a quem é humilde, a quem aceita o confronto. Significa que Deus ele se opõe à arrogância, Deus se opõe ao orgulho. Então, enquanto ele oferece favor, bênção para as pessoas que são humildes, os arrogantes estão perdendo tempo. Que nós não sejamos arrogantes, que nós não sejamos soberbos, que nós venhamos a aceitar o confronto que vem da parte de Deus, que nós venhamos a aceitar o confronto dentro do nosso trabalho, que nós venhamos a aceitar o confronto dentro do nosso lar, como esposas, como maridos, como filhos, como pais. Que a gente venha aceitar os confrontos da nossa liderança, porque o confronto serve para nos fazer crescer. Recebe essa palavra no nome de Jesus.